Glória a Deus. Queridos, no título desse capítulo, na minha Bíblia, está escrito assim: o novo nascimento, Jesus com Nicodemos. Como nós lemos, queridos, é uma conversa que Jesus vai ter com Nicodemos. Nicodemos procura ele de noite para conversar e diz assim: mestre, rabi, né? Bem sabemos que és mestre mesmo, porque ninguém pode fazer o que tu está falando aqui com as minhas palavras, lógico, né? Mas ninguém pode fazer o que tu faz se Deus não for com ele. Ele reconhece realmente que Deus era com Jesus. Jesus responde para ele que aquele que não nasce de novo não pode ver o reino de Deus. Aí então, Nicodemos faz uma... Eu imagino muito engraçado essa pergunta, tá, irmãos? Pode um homem, porventura, nascer de novo, já sendo velho? Pode entrar de novo no ventre da sua mãe? Né? Como, enfim, questionando ao Senhor. Jesus diz para ele que aquele que não nasce da água e do Espírito, observe que agora é diferente. Antes ele fala só de nascer de novo. Mas agora ele detalha dizendo que é necessário nascer da água e do Espírito para poder entrar no reino de Deus. Está lá no versículo 5, projeta lá para nós. Diz assim: Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Amém? Jesus explica isso para ele. E queridos, é necessário nascer de novo. E eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje. Jesus, queridos, toda vez que as pessoas falavam para ele sobre salvação, Jesus dizia que ele era a própria salvação. E hoje, infelizmente, né, nós vemos muitas pessoas ainda quebrando a cabeça para tentar entender, para tentar buscar, ou alguns até para tentar garantir a sua salvação. Mas Jesus disse que ele era a própria salvação. Jesus não veio dizer que era para buscarmos a salvação. Amém? Buscarmos, perdão, a salvação. Quero ler com os irmãos Lucas capítulo 9 e o versículo 1. Os irmãos podem abrir. Perdão, capítulo 8 e o versículo 1. Amém. Olha só, diz assim: e aconteceu que depois disso, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Jesus andava pregando o quê, irmãos? Vai lá, bem alto, irmão, que nem crente, vai. O evangelho do reino de Deus. Por que Jesus não falava sobre salvação, queridos? Porque ele próprio é a salvação. Projeta para nós Lucas 9:1 agora. Um capítulo à frente dos irmãos. Diz assim: e convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades. Projeto 2. E enviou-lhes a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Jesus enviou os 12 para quê, irmãos? Para pregar o reino de Deus. E sabe, queridos, isso tem ficado, pelo menos para mim, até poder entender isso ficou muito em oculto, porque eu nunca soube diferenciar o reino da salvação. Para mim era um só. E são coisas distintas, querido. E é necessário entender isso porque sem nascer de novo, sem você nascer de novo, e eu quero detalhar isso com você essa noite, sem ter entendido a salvação, nascer de novo no Espírito, você não pode ver e nem entrar no reino de Deus. Amém? Projeta para nós João 4, 25 e 26. Diz assim: a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem quando ele vier, nos anunciará tudo. 26. Jesus disse-lhe: eu sou eu que falo contigo. Eu sou eu que falo contigo. Jesus fala, queridos, que ele é o Messias, aquele a quem os judeus esperavam. Se vocês continuarem lendo nesse capítulo 4, vocês vão ver que essa mulher entende isso, sai e começa a evangelizar, fala com os homens da cidade, convida um monte de gente para ouvir Jesus lá dentro da cidade mesmo.
Queridos, Jesus veio para pregar o reino. Mas hoje eu não vou detalhar isso por mais que eu queira, irmãos. Hoje eu quero falar sobre nascer de novo. E sobre a diferença entre nascer da água e nascer do Espírito. Lá no versículo 3, volta lá, abre comigo. Deixa aberto já no João capítulo 3, queridos. Lá no capítulo 3, quando Nicodemos fala para Jesus acerca de que ele era mestre mesmo, que Deus era com ele, porque senão ele não conseguia fazer aqueles sinais. A primeira resposta de Jesus foi: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Já no versículo 5, como lemos antes, ele diz que é necessário nascer da água e do Espírito. Nascer da água, queridos, que é a primeira coisa que eu quero detalhar para os irmãos essa noite, é que nascer da água se trata do batismo, da aliança com Deus. E essa aliança que nós fazemos com Deus no batismo é uma aliança natural, uma aliança pública, um ato natural e público, feito de algo que já aconteceu dentro de nós. Então nós vamos lá, descemos as águas, né? Os irmãos que já são batizados já passaram por isso, mas a gente vai lá, desce, e assim como ele foi sepultado, nós descemos. E quando nós nos levantamos, assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitamos para uma nova vida. Paulo, na carta aos Coríntios, diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Mas essa aliança, esse batismo, essa aliança pública e física, natural, é algo, uma resposta daquilo que já aconteceu aqui dentro. Nós precisamos entender que é necessário nascer primeiro no Espírito. E esse nascer no Espírito, queridos, se trata de algo que somente Deus pode fazer por nós. Sabe, você pode decidir descer as águas do batismo. Você pode hoje falar, né? O Rodrigo comentou acerca da data, que vai ser dia 5, né? Irmãos, se eu sou vocês, eu venho presenciar, porque é um momento extremamente importante. Quando eu olho a foto lá do meu batismo, foi um dia que marcou muito a minha vida. E cada dia parece que aquele dia é o mais importante de todos. E, enfim, você pode fazer isso agora. Mas se não houver o nascimento no Espírito lá dentro primeiro, não vai fazer sentido nenhum. Não vai mudar nada. Não vai ter essa vida nova. É necessário nascer do Espírito. E o nascer do Espírito, queridos, é algo que foge da nossa capacidade. É necessário uma intervenção do Senhor para isso. E como isso acontece? Projeta para nós, os irmãos podem abrir também. Já anota aí, né? Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Amém? Diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. E aqui, queridos, está uma coisa que precisamos entender também, que não é tão simples assim, crer e confessar. Eu posso ver e posso ouvir você confessar. Olha, eu entendi isso, eu entendi quem é Jesus, eu entendi que eu preciso dele, mas e eu quero confessá-lo. Eu posso ver com os meus olhos, posso ouvir com os meus ouvidos você confessar. Mas crer, queridos, crer não é tão simples assim. Crer, ter fé, é algo que precisa de uma intervenção divina. A fé, queridos, é um dom dado por Deus. Ninguém pode criar fé do nada. O Senhor vai vir e vai acrescentar fé no nosso coração, para então podermos crer nisso e então caminharmos nisso que o Senhor tem para nós. Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo o versículo favorito do pastor. Se você derrubar agora a sua Bíblia, vai abrir em Efésios 2:8. Amém? E nós não cansamos de ler esse versículo, irmãos. Porque toda vez que a gente lê, parece que uma chave nova é virada. Diz o seguinte: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós somos salvos pela graça. E o que é graça?
o favor imerecido de Deus. E o que é que o Senhor fez por nós, queridos? Qual foi o favor que Ele fez por nós que nós não merecíamos? Olha lá, irmão, mais alto. Exatamente, o Senhor entregar o seu Filho, Ele morrer na cruz por nós. Esse foi o favor que Ele nos fez antes de nós merecermos. Antes de pensar em estar aqui, o Senhor fez isso por nós. Pode deixar o Efésios 2:8. E continuando, diz assim: porque pela graça sois salvos. Não, no 8. Por meio da fé. Como é que eu tenho acesso a esse favor? Pela fé. Amém? Não tem como ter acesso ao favor sem ser pela fé. E isso é algo... Isto não vem de vós, é dom de Deus. Está vendo como não é tão simples ter fé, querido? É necessário entender o que é isso. Irmãos, e os dons de Deus, eles são irrevogáveis. Projeta lá para nós, 1 Coríntios 12, versículo 7. Do 7 ao 9 nós vamos ler. Diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. Esse capítulo está falando dos dons de Deus. Fé é um dom. O que é um dom, irmão? É um presente dado por Deus para nós. Olha que magnífico. Pelo que nós somos salvos? Pela graça. Como é que nós temos acesso a essa graça? Pela fé. Que vem da onde? De Deus. Entende que a salvação é algo totalmente do Senhor? Entende que a salvação não é algo que depende de mim, que não preciso fazer nada, nunca precisei fazer nada? Entende que é algo muito arriscado para dizer que eu vou buscar a minha salvação, eu vou garantir a minha salvação, eu vou cuidar para não perder a minha salvação, sendo que nunca merecemos ela. Foi algo totalmente entregue de graça pelo Senhor. E sabe, queridos, quando a gente entende isso, quando a gente crê de fato, de verdade, quando temos fé no Senhor, quando temos fé que isso é verdade, porque acredite em mim, para o mundo isso é loucura. Nós estamos falando em crer em um homem que morreu na cruz, que se entregou pelo seu povo, não só por aqueles que estavam lá, mas por todos que haviam de vir e crer no nome dele. Não faz sentido. Quem é que se entregaria por alguém? Irmão, é muito difícil, não tem como crer sem uma intervenção divina. E sabe, irmão, mas sabe o que é que nos impede às vezes, querido? Sabe o que é que nos impede às vezes de desfrutarmos e entendermos essa graça, esse favor, de desfrutarmos da fé? Nós mesmos, o nosso ego, aquilo que eu acho certo e aquilo que eu acho errado. Quando eu passo por alguém na rua e olho ela fazendo algo errado, ou ele fazendo algo errado, e começo a julgar que o irmão está em pecado, começo a julgar que o irmão precisa se converter para garantir a sua salvação, a gente começa a analisar isso. Aí o irmão vem para a igreja, a gente vai lá, convida, o irmão vem, e aí ou a irmã, né, vem aqui, recebe a palavra do Senhor, e por inúmeras razões, até começar a caminhar, porque quando há um novo nascimento, queridos, nós estamos falando de nascer de novo, então quando nascemos nós somos bebezinhos, né? Totalmente dependentes dos pais. Totalmente, irmão. Até para não dormir mais, a gente não dorme mais. É isso mesmo. A gente tem que ficar lá acordado a noite inteira para ver se é fome, ver se é alguma coisa quando chora, para dar todo o cuidado que ele precisa. E se o pai não der o cuidado, não sobrevive. Não é diferente no nascimento da fé, queridos. Não é diferente quando você nasce do Espírito. É necessário ter cuidados. Alguns, infelizmente, não entendem, não recebem, ou por alguma razão, não entendem esse novo nascimento e saem por aí sem cuidado. Na primeira oportunidade, ou no primeiro buraco, tropeçam e caem. E aí, passa, às vezes, né, queridos? Não é o caso aqui, namorada, em nome de Jesus. Mas muitas vezes olhamos e dizemos,
a gente começa a querer se colocar no lugar de Deus. Essa que é a verdade. A gente começa a querer julgar quem é o certo e quem é o errado a respeito da salvação. E salvação, queridos, como nós lemos e descobrimos, não é, como o Senhor nos revelou, descobrir é uma palavra muito, é hipocrisia mesmo. Mas como o Senhor nos revelou, queridos, a salvação é algo que depende totalmente dEle. Exclusivamente dEle. Deus não vai dividir. Por que Deus não vai fazer isso, queridos? Projeta lá Efésios 2:9 para nós. Não vem das obras para que ninguém... Sabe por quê, irmãos, que Deus não deixou para a gente cuidar disso? A gente ia chegar diante dele e ia falar, ó, Senhor, está aqui, eu fiz, eu guardei, eu fiz tudo certinho. Vamos nos colocar assim diante do Senhor. Mas Ele não vai aceitar, queridos. E você sabe por que Deus não vai aceitar? Porque Deus é santo, Deus é puro. Deus não é quase santo ou quase puro, Deus é santo. Nós só somos santos hoje, queridos, porque nós recebemos da natureza dEle. Não é porque paramos de fazer alguma prática lá. Não, é porque nós temos Ele dentro de nós. Sabe por quê, queridos? Porque a gente costuma pesar o pecado. Às vezes a gente pega uma balança e coloca um pecado de um lado e o pecado do outro, e daí, olha, esse pecado aqui é pior. Só que na verdade não é assim, queridos. Para Deus, lá em Romanos, não vamos abrir para poder ganhar tempo, porque eu tenho mais algumas coisas para falar para os irmãos, mas em Romanos 10:17 diz que o salário do pecado é a... Ah, irmão, que nem crente. O salário do pecado é a... Glória a Deus. Sabia, o pastor Ronaldo deu uma treinada em vocês, né, no sábado. Mas, queridos, o salário do pecado é a morte. Lá diz qual pecado é? Diz que se há pecado tem que haver morte. Esse é o pagamento. Só que sabe qual é o problema? O problema é que às vezes a gente briga em casa. Estou falando da gente aqui, irmãos, mas volto a repetir que isso não acontece na morada em nome de Jesus. Mas às vezes a gente briga em casa, fala com alguma, se ofende por alguma palavra de algum irmão, guarda mágoa, não perdoa, fala algum palavrão em casa, faz alguma coisa errada. E aí vem para o culto, vem para a célula, ou enfim, sai, vai trabalhar, passa por alguém na rua que cometeu algo bem pior, que você julga pior e diz assim, eu estou livre disso. Aquele lá está condenado, eu já era, eu estou salvo. Não, queridos, não há uma raiz de pecado no Senhor, o Senhor é santo. Não tem como chegar lá diante dele e dizer, olha, eu fiz quase tudo certo, só aquela vez lá que o meu marido, né, deixa eu defender as mulheres, né, o meu marido incomodou lá, daí eu briguei com ele, né, ou o contrário também, né, pode ser que a mulher incomodou o marido, daí eu briguei com ela lá e tal. Não, irmãos, é totalmente, exclusivamente, dependendo somente do Senhor. Ser salvo só depende disso, queridos. E é necessário entender isso e virar essa chave. Porque quando nós nos colocamos no lugar de Deus, nós não somos diferentes dos bezerros de ouro, comentado pelo Rodrigo aqui. Nós queremos idolatria, queremos julgar o que é certo e o que é errado. Algo que somente cabe ao Senhor. Cantamos um louvor no início, né? A glória, a honra, o poder ao Rei. Porque Ele é o único que é digno. Nós não temos capacidade para julgar quem é digno. E como a gente falou, como lemos em Romanos 10, 9 e 10, queridos, é necessário crer e confessar. O crer é essa capacidade, essa fé, esse dom de Deus que vem do Senhor para nós. Quando você entende tudo isso, queridos, quando você entende que não há o que eu possa fazer, não há o que eu deixe de fazer, porque às vezes tu se preocupa só em fazer. Aí uns querem fazer. Aí outros pensam que não, já abandonei a prática aqui que estava errada, agora está tudo certo, é só caminhar nisso. Não é assim. Quando você entende que não há bem nenhum em você, quando nós entendemos que não há bondade em nós, a não ser o Senhor, antes de confessá-lo, lógico, antes de crer nele, antes de você ter a natureza dele dentro de você, irmão, você entende que você precisa dele. Algo dentro de você começa a te deixar inquieto e diz assim, olha, eu quero esse Jesus aí. Eu quero essa salvação, eu quero ter acesso a isso, eu criei de verdade. Olha, irmãos, hoje eu não vou fazer apelo, mas eu sugiro a você que se ainda isso não está claro no seu coração, irmão, procure um líder de célula, procure o pastor, procure um irmão que já confessou ao Senhor e confesse a Ele essa noite. Se você entendeu que você precisa dEle, que não há o que você possa fazer, confesse, diga, Senhor, eu creio agora e eu quero confessá-lo como Senhor.
Porque é isso que vai mudar toda a sua eternidade. Sabe, queridos, o nosso corpo, matéria, estou falando dessa matéria, dessa carne mesmo, a palavra de Deus diz que nós vamos nos tornar pó novamente. Não há o que fazer para salvar esse corpo aqui. Mas o nosso espírito, não, queridos. E há uma decisão para passar a eternidade com Deus ou afastado dele. E tudo o que precisamos é ter acesso ao favor dele, à graça dele, que começa crendo no Senhor. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Queridos, é necessário fazer essa aliança com o Senhor. É necessário porque é nessa aliança com o Senhor de crer e confessar que a natureza santa, pura dele, passa a fazer parte da nossa natureza. O batismo, querido, é uma manifestação disso tudo que já aconteceu aqui dentro. Quando de fato crermos no Senhor, quando de fato entendermos que precisamos dele, irmão, você não vai querer perder um dia sequer, você não vai querer esperar até o dia 5. Você vai querer descer na hora, você vai querer avançar na hora, eu quero descer as águas agora, e eu quero fazer isso já. Sabe, irmão, o problema é que às vezes a gente fica tentando julgar não somente os outros, e aqui está o maior dos problemas, quando a gente quer julgar a nós mesmos. A gente coloca a situação que vivemos, que passamos ou que fizemos na frente disso. Como o pastor sempre menciona no culto de ceia, e glória a Deus por isso, é o mesmo que dizer que eu preciso melhorar para poder ir para o Senhor. É o mesmo que dizer que eu preciso sarar primeiro para daí ao médico receber o remédio. E não faz sentido, porque ele é o remédio. Jesus disse que ele veio para os doentes. Sabe para quem que ele veio, irmão? Para aquele que entende que precisa dele. Para aquele que entende que não há o que a gente possa fazer. A gente precisa de fé, e essa fé só vai vir dele para poder ter acesso à graça e desfrutar disso. Sabe por quê, queridos? Porque Jesus veio anunciar o reino de Deus. E o reino de Deus, queridos, só pode ser visto. Você só pode entrar lá e desfrutar disso se você nascer de novo. E glória a Deus, querido, para você que desde quando você iniciou namorada, aqui namorada, você ouve sobre isso. E você entende sobre isso. Mas sabe, queridos, aqui em Araquari, tem gente que diz que caminha com o Senhor há muito tempo e não entendeu isso. E por causa disso, não vem o reino de Deus. Não vem o que o Senhor tem. Projeta para nós Efésios 2:10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. E aí você olha, irmão, o irmão do lado aí, né? Você olha para ele e vê o irmão entregando a sua vida, o irmão entregando tudo que tem ao Senhor, o seu tempo. Porque a verdade é essa, querido, sem você enxergar o reino de Deus, nada disso aqui vai fazer sentido. Vir limpar o prédio não vai fazer sentido. Ir para a célula, fazer a dinâmica, levar a palavra da oferta, o tema, nada disso vai fazer sentido se você não conseguir enxergar e entrar no reino de Deus. E isso é uma outra questão que foge da salvação. Ao contrário da salvação, o reino de Deus, queridos, se apoderam dele com força. Né? Tem um versículo que fala sobre isso, a gente não vai ler. Mas é algo que depende de força, de esforço. De correr atrás, de vir, de buscar, de gastar a sua vida. Totalmente diferente da salvação. Mas se você não entende a salvação, se você não entende que precisa dele, que precisa da capacidade dele, de tudo que ele fez, nada disso aqui vai fazer sentido. Talvez até você comece, talvez você dê alguns passos em direção, mas na primeira oportunidade você vai querer voltar para trás. Você vai querer largar tudo e dizer, não faz sentido, eu perdi a razão, perdi o sentido disso, eu não tenho mais vontade de fazer nada. Porque você ainda não viu o reino de Deus. Porque quando você entender isso, querido, como o pastor mencionou, né, eu vi muito pouco, infelizmente, da ministração dele aqui, soube que gravaram, depois eu vou assistir. Mas eu entrei aqui e ele falou assim, o irmão até depois fez uma pergunta para mim, né, sobre
Se você quer vencer na vida, não contemple ao Senhor, porque quando você contemplar a Ele, nada mais vai fazer sentido. Você vai desistir de todas as outras coisas. E é o que acontece de fato quando nós contemplamos ao Senhor. Quando a gente entende quem Ele é, nada mais vai fazer sentido. Não vai fazer sentido você querer buscar coisas que não vão edificar a igreja do Senhor. E eu não estou falando para você só de célula, só do culto, embora isso seja extremamente importante. Eu estou falando de tudo na sua vida. Porque o Senhor vai te usar no seu trabalho, o Senhor vai te usar na sua escola, o Senhor vai te usar na rua onde você for, com a sua família, os seus parentes, os seus amigos. Tudo isso porque nós somos feituras dele. Pode deixar o Efésios 2:9 lá. Nós somos feituras dele, criados em Cristo para caminhar nessas obras, irmãos. Há obras que o Senhor tem preparado para você. Há obras que o Senhor tem preparado para caminharmos. E muitas vezes a gente arranja desculpas. E essas desculpas só vêm quando nós não contemplamos ao Senhor. Porque quando contemplamos ao Senhor, a ofensa do irmão não vai fazer diferença. A dificuldade financeira não vai fazer diferença. O problema lá com a família não vai fazer diferença. Você só vai querer desfrutar da vida que o Senhor tem para você. Mas enquanto o nosso eu, enquanto o nosso ego estiver lá, para querer botar a mão, para dizer assim, não, eu vou garantir minha salvação. O Rodrigo faz nada no domingo, não faz nada na quarta, só joga futebol, né? Não sei nem como que tem essa barriguinha ali, só joga futebol na quarta, né? Não gasta a vida dele com o Senhor. Eu não. Eu gasto a minha vida com o Senhor, eu estou aqui, está tudo certo. Não, queridos. Não, isso é reino de Deus. Provavelmente porque ele já entendeu a salvação. Não para o futebol, né? Para trabalhar para o Senhor. Amém? Amém, queridos? Nós só vamos desfrutar dessa nova vida, queridos, quando deixarmos de julgar tanto a nós quanto as pessoas. Quando deixarmos isso na mão do Senhor, pois Ele é santo, Ele é puro. Essa aliança com Ele, queridos, de nascer de novo, olha o que diz o versículo 8 de João, capítulo 3, o último versículo que nós lemos. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Sabe, irmão, vai ter hora que você vai olhar para a sua vida e vai dizer assim, nem sei como que eu estou fazendo isso hoje. Há um tempo atrás, né? Eu ouço isso muito do Ministério Kids. As meninas não gostam de criança, não querem saber. Aí 2 meses depois, tu chega a dar um resmungo com as ovelhinhas dela ali, dá problema para ti, irmão. Né? Quando vê, já mudou tudo. Sabe, irmão, não quero ir para a célula, não quero evangelizar, não quero falar com ninguém. Sou alguém extremamente tímido. Mas quando você vê, você naturalmente está falando e não está perdendo uma oportunidade para isso. Porque você entendeu. Porque essa aliança te deixou capacitado para entrar no reino, para ver o reino, para poder desfrutar das obras que o Senhor tem, daquilo do caminho que Ele preparou para que a gente andasse nelas. Amém, queridos? O Ministério de Louvor pode subir. Queridos, às vezes, irmãos, a gente também coloca a nossa, ou a própria capacidade do Senhor em questão. Às vezes olhamos para os irmãos lá e dissemos assim, olha, talvez você olhe para o pastor e diga assim, não, mas ele é pastor, ele pastoreia uma igreja. Ou você olhe para mim essa noite e diga assim, olha, ele está falando lá em cima, né, está pregando. Ou você olhe para os irmãos do louvor, né, e diga assim, não, mas eles cantam. A gente começa a colocar os dons ou a falta deles como um empecilho para fazermos essa aliança também. Você começa a se julgar necessário ter uma capacidade, ou ter um entendimento diferente, ou ter alguma coisa que venha de você. Eu preciso ser mais inteligente, conhecer mais da palavra. Agora, buscar a palavra, irmão, não é algo ruim, você deva fazer isso. Tá? É bom você ter um bom depósito, para quando a oportunidade aparecer, você saber o que falar e o que fazer. Mas até para usar esse bom depósito, queridos, se não houver a capacidade do Senhor, assim como lá, pela fé,
para ter acesso à graça, se não vir totalmente dele, não vai fazer nenhum sentido. E aí a gente começa a olhar para os irmãos e dizer, não, mas ele é melhor, ele faz isso dessa forma melhor, ele fala melhor na célula, e quando ele fala, todo mundo para ouvir. Ou você começa a se julgar não tão capaz para levar uma palavra de oferta, ou às vezes nem mesmo fazer uma dinâmica, ou uma oração final, inicial, e você começa a se julgar incapaz. Mas, queridos, essa obra de Deus, essa obra a qual o Senhor, essa igreja de Deus que está sendo edificada, o corpo dele que está sendo edificado dia após dia, nunca dependeu de nenhum esforço humano, queridos. Sabe, irmãos, hoje você vai olhar para os líderes daqui, talvez você mesmo, diga assim, olha, o Senhor mudou muito a minha vida. Talvez você olhe para trás e diga, olha, hoje eu faço isso ou eu deixo de fazer porque o Senhor transformou a minha vida. E de fato é isso mesmo, irmão. Foi o Senhor que transformou a sua vida. Não é o irmão que vem aqui falar com você. Porque se algo de bom sai daquilo que eu estou falando, queridos, não sou eu, é o próprio Senhor. Se algo de bom sai quando um líder te abraça, quando ele tem um cuidado com a sua vida, o zelo com você, acredite, não é ele, é o Senhor. Convido você a passar 2 dias seguidos, qualquer um de nós, irmãos. Vai descobrir que sempre foi o Senhor, que a capacidade sempre foi do Senhor. O que eu quero falar para você, queridos, é que esse julgamento, irmãos, de eu ser bom, ou merecedor, ou digno, não cabe mais a nós. Isso nunca foi feito nosso, irmãos. Sempre foi do Senhor, pelo Senhor, através do Senhor. Lá em João nós vamos ler que todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. E sabe, irmãos, eu sei que a caminhada até aqui com o Senhor tenha sido boa. Que todos os dias, talvez quando você se reúne com a igreja, você tenha desfrutado da presença dele de uma forma incrível. E cada vez isso talvez esteja se aprofundando cada vez mais. Mas há muito mais de Deus para você. Muito mais, queridos. Fique de pé, igreja. Há muito mais do Senhor para você, querido. E eu quero ler uma frase que foi dita por ele, lá no versículo 7, que diz assim: não te maravilhes por ter te dito, necessário vos é nascer de novo. Em um outro momento, em uma outra oportunidade, queridos, nós vamos falar mais sobre o reino de Deus. Mas sem você entender, sem nascer de novo, sem desfrutar dessa graça da salvação, do favor imerecido, sem fazer essa aliança com Ele, não vai fazer sentido passarmos horas falando sobre o reino de Deus. Não vai fazer sentido nós passarmos horas falando sobre as obras e o quanto Deus tem para caminharmos, através de tudo aquilo que Deus tem realizado para você. Sabe, irmão, eu gosto muito do exemplo do nosso pastor. Ele detesta quando eu uso ele como exemplo, mas eu preciso falar. O pastor era alguém que não queria saber do Senhor, não queria trabalhar para o Senhor. Ele até amava o Senhor, eu não duvido. Mas havia um desejo no coração dele de ganhar a sua família. Então ele resolveu trazer uma célula. Foi uma célula direto, pastor, ou foi uma casa de paz? Uma casa de paz. Os irmãos que não conhecem o projeto Casa de Paz, pode procurar o seu líder para perguntar. Mas com a intenção de ganhar a sua família. Só que mal sabia ele que era muito pouco o que o Senhor tinha. Nós somos frutos desse favor imerecido sobre a vida dele. Eu falo dele porque nós temos que falar daquilo que o Senhor fez em nós ou perto de nós, amém? Daquilo que estamos vendo. E sabe, queridos, talvez você pense que o máximo que você vai fazer é ir na célula, fazer uma dinâmica, levar o tema. Mas há muito mais de Deus para você. Que só pode ser visto, só pode ser desfrutado,
só pode manifestar na sua vida quando nascermos de novo. Quando nascer de novo. Quando fazermos essa aliança com Ele. Amém, queridos? Glória a Deus, igreja. Hoje, como eu disse anteriormente, eu não vou fazer nenhum apelo para você vir aqui na frente. Mas se eu sou você, e ainda há dúvidas no meu coração sobre isso, mas você entendeu que você precisa dele, você entendeu que essa capacidade toda para crer e confessar vem somente dele, você decide caminhar e fazer isso, não somente crer e confessar, mas fazer isso publicamente. Eu sugiro que você procure o pastor, procure o líder, me procure no final do culto, queridos. E não perca tempo, não vivam mais nenhum dia sem desfrutar disso, sem poder ver o reino de Deus, sem poder desfrutar e caminhar, queridos, porque é maravilhoso, irmãos. É maravilhoso.